E aí, tudo bem com você que está vendo esse vídeo? Provavelmente ninguém. Eu sou o Gustavo, eu não tenho ideia de como que tá a acústica desse vídeo. E eu queria fazer um canal falando sobre esportes, porque eu gosto de esporte e eu não tenho nada para fazer mais na vida. Brincadeira, fazendo faculdade. Enfim, tô criando esse canal mais para falar sobre coisas que eu penso e eu não, sei lá, não quero postar em rede social, não quero falar em nenhum lugar. Então, resolvi criar um canal, já tava criando, não sei como é que eu vou fazer ainda, mas esse vídeo de alguma forma vai ser postado, creio eu. A minha ideia é nesse canal falar sobre futebol, principalmente o Santos, que é o meu time. Eu não tô com uma camisa do Santos aqui porque eu não tenho nenhuma camisa do Santos aqui comigo agora, senão eu teria colocado. Também vou falar um pouco sobre NBA, NFL, outras coisas que é na cabeça. NBA já dá pra ver aqui que é o Miami. NFL também é o Miami, né? O Heat e o Dolphins. Então, a ideia desse canal é essa, falar um pouquinho sobre futebol, futebol americano, basquete, o que vier na cabeça, o que eu tiver assistido, porque eu não sou maluco, não consigo ver todos os jogos, então, eu não vou falar do jogo do Flamengo, vou falar das tretas, talvez, né, todo o rolo que acontece, mas não vou entrar em detalhes sobre outros times, principalmente, né, não sei se vou ter capacidade de fazer uma análise tática, blá blá blá, mas enfim, no primeiro vídeo, né, eu vou querer falar um pouquinho sobre o Santos e a situação atual. Hoje é dia 21 de setembro, né, então estamos vindo aí de uma vitória de virada na segunda-feira contra o Bahia, né, depois do Bahia sair 1-0 no placar, ainda no segundo tempo o Santos virou o jogo, né, ganhou de 2-1 com gol nos acréscimos do Julio Furque, graças a Deus. Então eu queria entrar um pouquinho de detalhe, né, nesse mérito sobre a situação atual do Santos e o que o Santos deve fazer, o que deveria fazer, não sei. Então, vamos lá. Primeiro assunto, sobre a permanência do Marcelo Fernandes, não, o glorioso presuntinho. Ainda não foi definido se o Santos vai. A boato atual é que o Santos quer contratar o Fábio Carille de novo. E eu não sei se seria a melhor das ideias, já que ele já teve uma passagem aqui e foi bem no início, né? Só tirou a gente da zona do rebaixamento no Brasileirão de 2021. Só que aí o Paulistão do ano passado foi muito mal, tanto que o time brigou para cair também no Paulista e não sei se chegou a dar mais a metade da campanha, mas uma boa parte da campanha foi com o Fábio Carille como treinador e o Santos não jogava bem, né? Tirando acho que aquela vitória contra o Corinthians, acho que o Santos não teve muitos momentos de brilho com ele como treinador, né? Mas também já tinha peças limitadas, acho que o elenco atual do Santos é muito melhor do que aquele e tanto que por isso que entra no mérito de que o Santos não devia estar brigando para cair, na minha opinião. O time do Santos é qualificado, é bom, o Santos tem um bom elenco, né? Não se comparar, mas também comparando com um pouco com os outros times que estão ali em volta na tabela, até alguns estão mais altos. O Santos tinha um elenco para estar brigando por algo melhor. O Santos tem um elenco para estar brigando por algo melhor. E acho que o problema do Santos hoje vai muito de confiança. E por isso que talvez seja a melhor opção efetivar o Marcelo Fernandes como treinador do Santos, né? Eu sei, hoje ele é um interino, mas talvez seja uma boa colocá-lo como o treinador do Santos. Por essa questão de confiança, já conhece o elenco, já teve uma passagem longuíssima antes, como também parte da comissão fixa do Santos, né? Então, quando era ele o Chulapa, agora é só ele. E eu acho que não compensa contratar um treinador novo, deixa o cara. O Santos fez um bom jogo contra o Bahia, né? O primeiro tempo do Santos eu não consegui assistir, mas pelo do que eu vi, melhores momentos, estatísticas, o Santos conseguiu controlar bem o jogo. No segundo tempo acabou perdendo um pouco isso, mas também pode ser um fator de cansaço, né? Já que trocou o treinador agora, muda um pouco o estilo de jogo, então às vezes os jogadores estão se adaptando e nesse começo fica um negócio meio assim, a galera corre mais do que devia, corre errado. Então acontece que o time se desgasta um pouco mais, né? E é isso, eu acho que vai ser um período de adaptação, mas acho que só de já, no primeiro jogo, já ter uma vitória e o time jogando bem, que essa é a questão. Às vezes ganha, mas o time jogou mal, mas ganhou jogando bem. Então não vejo sentido, pelo menos por esse jogo, né? O problema, entre aspas, é que agora vai ter bastante tempo até o próximo jogo, né? O jogo contra o Vasco é só dia 1º de outubro. Então, não vai ter um jogo em curto prazo para já ter uma análise mais rápida, né, de se o time realmente, se aquele jogo contra o Bahia foi um jogo atípico, que o time estava com mais gana e depois vai voltar a ser o que era, ou parecido com o que era, ou se realmente esse vai ser o futebol do time do Marcelo Fernandes.
Então tem que ver o que compensa o Santos fazer nessa situação. Manter ele como treinador do time e seguir a vida e ver no que vai dar, né? Ou se troca, porque acho que agora a sequência que o Santos tem é muito importante, né? A gente tem um jogo agora contra o Vasco, que é um jogo que deve ser um dos principais jogos para o Santos nesse campeonato, né? Já que se o Vasco ganha esse jogo, o Santos fica a um ponto do Vasco e o Vasco com um jogo a menos. E se o Santos ganha esse jogo, tem a possibilidade do Santos sair da zona de rebaixamento e jogar dois times para dentro de lá, né? Então já daria uma boa aliviada, né? O Santos já faz umas 5 ou 6 rodadas que está na zona, então seria uma boa pra moral e confiança do time conseguir sair de lá, né? E nisso eu trago uma estatística que assim é relativamente positiva que o Santos tem contra os times que estão na parte mais de baixo da tabela. Para fazer esse balanço aqui, eu peguei o do 20º até acho que o 14º, que é o Curitiba, América, Vasco, Bahia, Goiás e Corinthians, né? E aí a gente teve um jogo só contra o Curitiba que a gente empatou, mas o jogo foi lá no Couto Pereira, então era um jogo difícil e ok, o empate ali é ok, mas era um jogo que assim, poderia ter ganho, se eu não me engano, ainda era o Paulo Turra naquela época, perdão, não era o Paulo Turra, ainda era o... Ah não, acho que foi o primeiro jogo do Paulo Turra, ou ainda estava na transição, não lembro nem quem que era o técnico naquela época, né? Depois o América, que aí realmente a gente teve uma vitória contra ele no primeiro turno, ainda com o Odair Hellmann, um jogo mais sofrido, mas conseguiu ganhar. Aí agora no segundo turno a gente tomou um cacete, né, com a Gui, então foi aí, inclusive, que ele foi demitido, né? A situação acabou ficando meio insustentável depois de uma derrota tão feia dessas, né? Tem o jogo contra o Vasco, que a gente ganhou lá em São Januário, né, de 1-0 com o gol do David, eu lembro desse jogo, né? Então também mais um jogo que a gente conseguiu ganhar aí fora de casa, né? E agora vai jogar contra ele de novo. Seria muito importante ganhar esse jogo para manter um retrospecto positivo, né? Jogamos também contra o Bahia já as duas vezes, ganhamos na Vila e lá na Fonte Nova, se não me engano, que é o estádio deles lá na Bahia. Ganhamos do Goiás também na Vila, outro jogo sofrido, aquele 4-3 com aquele pênalti mandrake que a gente ganhou o jogo e ainda vai ter esse outro jogo. E o Corinthians a gente perdeu, que foi o jogo que culminou na demissão do Odair Hellmann, naquele 2-0 depois da data FIFA. Data FIFA não. Foi uma parada que teve acho que de um mês, não lembro qual foi o motivo, mas teve uma parada, ficou um tempão treinando, voltou e já tomou 2-0 do Corinthians logo de cara, que inclusive foi quando começou essa ascensão do Corinthians, que eles conseguiram, acho que uns 10 jogos sem perder, alguma coisa nesse sentido, né? Então, também a gente pegou um time que estava numa crescente na época, mas também era um jogo na Vila, né? Jogaram foguete no Cássio, tentaram matar o Cássio de novo, foi complicado, mas aí pegando, né, todos os pontos que estavam em disputa, que se eu não me engano foram 8 jogos que o Santos fez, né? Então valiam 24 pontos. O Santos pontuou em 16, né? O Santos fez 16 pontos, então dá um aproveitamento de 66% contra esses times que estão ali do 14º para baixo, que não são os times que estão efetivamente brigando para cair, né? Por exemplo, eu particularmente acho que o Vasco e o Corinthians são os times que já estão mais numa crescente, né? O Corinthians agora foi eliminado tudo, mas acho que o Corinthians também não tem time para cair, né? Mas enfim, tanto que veio agora desse jogaço contra o Grêmio, esse 4-4 maluco. Então acho que a questão agora é pontuar bem contra esses times em específico. A gente ainda joga com o Curitiba, o Vasco na próxima rodada, o Goiás e o Corinthians. Esses são os 4 jogos mais importantes do ano para o Santos, por serem embates diretos, né? Esses jogos valem 6 pontos. Vale lembrar que se o Santos tivesse perdido para o Bahia abriria 7 pontos para o Santos de diferença. Então o Santos ia estar na zona de rebaixamento e o primeiro time que ia estar fora acho que teria nesse caso, se o Bahia tivesse ganho, seria o Goiás, acho que uns 5 ou 6 pontos na frente do Santos. Então é muita diferença. Só de ter ganho esse jogo contra o Bahia, o Santos reduziu a distância, seria de 7 para 1 ponto. Então é o que eu costumo falar para o pessoal que eu converso, que cada jogo, na verdade, vale 6 pontos, né? Principalmente contra esses times que estão mais na parte de baixo da tabela. Então, são 4 finais, para resumidamente, assim, não são jogos consecutivos, né? Agora a gente joga com os Palmeiras, depois do Vasco, Palmeiras, Bragantino e Internacional, né? Com a sequência dos próximos 4 jogos. São jogos difíceis, né? Ainda mais que contra o Palmeiras e contra o Inter a gente joga fora de casa. O Inter é um time bom, tá na Libertadores. Não olhei a tabela do Inter para ver se a Libertadores vai estar nesse meio tempo dos jogos, né? Então às vezes eles podem estar poupando o jogador, o que pode ajudar a gente a tentar
fazer um jogo mais tranquilo e e às vezes sair com uma vitória, né? E o Palmeiras também tá aí nesse meio, né? No dia 8 de outubro, talvez interfira a Libertadores ali no meio, mas ainda assim o Palmeiras com o time reserva é um time muito bem treinado, né? E tem boas peças, então acho é um jogo muito difícil. Um empate já sairia de bom tamanho, ainda mais que o Palmeiras é um time que está lá em cima na tabela, jogando Libertadores, então é um jogo mais difícil. E é isso, né? Por cima, né? Visto a sequência que a gente tem para enfrentar agora, eu acho que o ideal seria manter o Marcelo Fernandes como treinador, a não ser que o negócio comece a desandar muito, né? Eu acho que para você avaliar o interino, se ele deve continuar ali ou não, são uns 3, 4 jogos, só que o problema é que são jogos complicados, né? Já teve esse jogo com o Bahia que a gente conseguiu ganhar, jogo contra o Vasco agora, que é também outro embate direto, e um jogo com o Palmeiras depois. Então, se a gente conseguisse sair dessa sequência com já temos 3, se conseguisse mais uns 4 pontos, não vejo motivos não vejo motivo para não efetivar ele, né? Conseguir uma vitória contra o Vasco, um empate contra o Palmeiras, até uma vitória contra o Palmeiras já seria algo tipo, o Santos sai da zona de rebaixamento com certeza e abre uma boa vantagem para ela, se isso acontecesse. Então, né, deu para ver depois do jogo, pela comemoração dos jogadores, né? Quando sai o gol do Furk, o Marcos Leonardo pula para abraçar o Marcelo Fernandes. Então acho que tem uma questão muito de confiança envolvida. E o time jogou bem, o Marcelo soube analisar bem o jogo, fez as substituições corretas, na minha opinião. Né? O Nonato entrou, o Nonato fez o dele, nada espetacular, né? Mas também não é um jogador que se espera que o cara vá entrar e mudar o patamar do time. Né? O Furk de novo entrando e fazendo o gol da vitória, assim como contra o Grêmio, fez agora contra o Bahia. Acho que é um jogador que tem muito essa capacidade, né? Um jogo que tá empatado, um jogo truncado, ou o Santos mesmo perdendo, cara. Se for tirar o Marcos, coloca o Furk, né? Não fica inventando, ou de colocar os dois ao mesmo tempo. Não vi o Santos até hoje jogando bem, estando com o Furk e o Marcos Leonardo, porque perde uma capacidade de armação, porque o problema é o Santos coloca o Furk e o Marcos e não fica ninguém para tocar a bola, porque normalmente tira, vamos ver, vai estar o Marcos ali, vai colocar o Furk, tira o Lucas Lima, ou tira o Jean Lucas, tira quem está armando o time, ao invés de tirar um ponta, por exemplo. Né? Então, eu não vejo o Santos jogando com 2 centroavantes, faz muito tempo que o Santos não joga desse jeito, acho que a última vez deve ter sido com a dupla Gabigol e Ricardo Oliveira, e ainda que o Gabigol, ele era centroavante, mas ele jogava muito aberto pela ponta direita, né? Aí ele fazia meio que assim, ele meio que se sacrificava pro Ricardo Oliveira jogar e funcionava, porque o Gabigol era muito acima da média, o Ricardo Oliveira também, então ali dava liga, né? E o Giovani, o Marquinhos Gabriel, quem seja que estivesse aberto na outra ponta também não conseguia fazer o time jogar. Então não vejo o Santos jogando com o Marcos e o Furk juntos, né? Tem o Morelos agora, que a gente ainda não conseguiu ver muito dele, e do que ele entrou num dos últimos jogos, ele parecia não estar muito bem fisicamente, acho que ele entrou contra o América, então é melhor dar mais um tempo, né? Ele estava sem contrato desde junho, mais ou menos, então não dá para saber como que ele estava, questão física, se ele estava se mantendo, se ele né, deixou a vida levar e para depois se corrigir. Então eu acho que é isso. Outro fato também, outro assunto que apareceu esses tempos foi uma possível venda do Steve Mendonça. Eu não venderia, né? Porque o Santos não tem muitas peças de reposição e querendo ou não, ele é um ponta que faz gol, né? Ele tem todos os problemas dele, driblar, tropeçar na bola, mas ele faz gol. Então, desde que ele faça gol, não tem problema ele continuar no time, sendo reserva, sendo titular. Ainda mais agora que assim, ele disputa a posição com o Soteldo. Eu acho que o correto não é colocar os dois ao mesmo tempo. Eu acho que ele tem que disputar a posição, porque aí você faz um jogar melhor que o outro, nesse sentido, sabe? Você estimula, né? Que é até um fato que eu vi um pessoal falando sobre o João Paulo, não tá na melhor das fases dele. Quem condena o João Paulo, pelo amor de Deus, o cara que salvou a gente nos últimos 2 anos, praticamente. Mas, realmente, você não tem uma sombra ali, né? Que antes a reserva, o João Paulo olhava pra reserva, ele via o John, ele pensava, pô, se eu jogar mal, o cara que entra, pô, a final da Libertadores, quem jogou foi o John. Né? Então ele tem uma moral, assim, dentro do clube. E olhar pro Vladimir não me impõe tanto, assim, para ele ter que tipo, dar o melhor dele. Não que ele não esteja dando o melhor dele, mas ele não vive a melhor fase. Às vezes você tem um cara ali pra fazer uma sombra, um cara que te põe em situação de perigo, né, ajuda você a tentar mais, né, a jogar melhor, a se estimular mais a ser melhor. E acho que é isso, no geral, né, do que eu queria falar era isso.
Não sei se vai ter muitos vídeos essa semana, porque afinal o Santos só joga dia 1º, né? O jogo acho que ia ser esse sábado, eu vou jogar lá pra frente, eu não sei porquê. Mas quando for oportuno eu tô de volta. Se inscreva no canal, provavelmente ninguém tá inscrito ainda. Dê um gostei no vídeo pro YouTube recomendar pra você. E é isso. Até a próxima. Valeu!